no livro de Gênesis, no capítulo 26, versículo 1, que diz assim: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a seus descendentes darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Deus, ele fez uma promessa a Abraão, como o texto acabou de falar. E essa promessa, ela é extensiva a todos os descendentes de Abraão. E neste momento estava tendo uma fome na terra, como o texto já falou. E o que aconteceu? Isaque ouviu Deus falar isso com ele e obedeceu. E ficou no lugar onde Deus mandou ele ficar, e depois ele seguiria para um lugar onde Deus ia mostrar para ele. Quando estava nessa terra de Gerar, Isaque, ele prosperou muito. Ele começou a ter gado, começou a ter servos, e foi crescendo poderosamente, ao ponto de despertar a inveja daqueles que dominavam aquela terra, aquele trecho. Então, Isaque foi convidado a se retirar da terra. Olha que coisa, né? A inveja foi tão grande que ele foi convidado a se retirar da terra. Ele estava mais poderoso do que os donos daquele pedaço de terra. Então, Isaque, ele não se importou com isso. Ele se retirou. Nós só podemos pensar. Isaque poderia ter falado: não vou sair porque aqui eu estou progredindo, mas Isaque não falou isso. Ele pegou o que era dele e se retirou. E quando ele se retira, que ele começa a sua caminhada, no meio do caminho ele encontra poços de água que o seu pai Abraão havia cavado. Abraão cavou, mandou cavar aqueles poços, e aqueles poços de água foram depois entulhados, né, pelos próprios filisteus. Aí Isaque foi e abriu, né, o primeiro poço. E quando ele abriu o primeiro poço, aqueles que estavam na terra de onde ele saiu disseram: não, esse poço nos pertence, e tomaram o poço de Isaque. E assim foi também com o segundo poço. Isaque encontrou um outro, abriu, e eles fizeram da mesma forma. E o detalhe importante: o nome desses dois poços era Ezeque, que quer dizer contenda, e o outro, Sitna, que quer dizer inimizade. Nesses dois momentos, Isaque também não olhou para a questão, já que eles vieram e tomaram o poço que ele havia acabado de abrir. Isaque deixou e passou para o próximo. Ia acontecer a mesma coisa, Isaque passou adiante. Ele não se meteu em confusão. Ele não parou para discutir nem brigar com aqueles homens, porque estavam pegando o poço que ele havia aberto, e que no passado havia sido do pai dele. Continuou em frente, encontrou um novo poço, e ali eles cavaram. E esse poço, ele recebeu o nome de Reobote, que quer dizer alargamento. Nesse terceiro poço, aqueles homens da terra dos filisteus não vieram atrás de Isaque. Então ele teve paz e prosseguiu. Nisso que Isaque prossegue, ele vai para Berseba, na terra em que Deus
havia orientado que ele ficasse. E ali ele prospera. E quando Isaac está prosperando lá, cuidando da sua vida, quem vem atrás dele? Os filisteus, o rei dos filisteus, e chega para Isaac e fala, olha que interessante, o rei dos filisteus declara que eles tinham consciência de que Deus era com Isaac, e eles vão pedir, eles vão propor paz. Eles não querem mais brigar com Isaac, porque é notável a presença de Deus. E Isaac os recebe bem, trata bem, e fazem esse acordo de paz, juramento de paz. Depois eles vão embora. E assim que eles vão embora, chegam os servos de Isaac e falam, cavamos um poço e encontramos água. O que isso tem a ver conosco? Estamos vivendo um momento em que a nossa vida, como acabamos de ver nos agradecimentos ao Senhor, passando por muitas situações difíceis que podem nos levar a perder a paciência, a gerar estresse, a gerar preocupação, até, se não tomarmos cuidado, nos levar a ter desentendimento com outras pessoas, porque as pessoas estão sem paciência, elas não estão suportando mais tantas situações difíceis, tantas questões que não se pode resolver, tantas necessidades que não têm respostas a curto prazo. E isso gera desentendimento, isso gera dissabor, isso gera mau humor nas pessoas. Mas, se nós mantivermos o nosso olhar para Deus, como Isaac manteve, vamos nos aborrecer, vamos discutir. E isso não vai nos levar a nada. Hoje, o nosso olhar para Deus é quando nós olhamos para o que Ele nos ensinou, os mandamentos do Senhor. Nós olhamos hoje para a pessoa de Cristo, que é o mesmo Deus que falava com Isaac. Só que hoje nós já vivemos um momento diferente. Deus se fez homem, viveu aqui na Terra e deixou os seus ensinamentos. Logo, o que isso quer dizer? Nós não podemos perder tempo nos deixando abater por tantas situações difíceis, às vezes o mau humor, ou algo que ainda não conseguimos alcançar. Por quê? Como Isaac, nós também temos promessas. Jesus, ele nos falou muitas coisas, ele nos ensinou muitas coisas. Jesus veio e nos deu uma principal promessa, que veio pelo seu sacrifício, que é a salvação para aqueles que creem nele. Mas Jesus também falou que ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Então, ele nos dá muitos conselhos. E se nós atendermos ao que ele nos diz, ao que ele nos ensina, nós teremos como passar nessa vida da melhor maneira possível. Isso não quer dizer que as aflições não venham, mas tudo vai depender da maneira como nós olhamos para as aflições, para as questões que temos que resolver. Se nós olharmos à luz da palavra, à luz dos conselhos do Senhor, certamente passaremos muito melhor. Não estaremos aflitos, angustiados, desesperados, porque nós temos em quem colocar a nossa confiança, que é o Senhor. Lá em Tessalonicenses 5:22, está escrito, desviemo-nos do mal. Então, quando percebemos que situações ruins estão se aproximando, nós temos que nos desviar disso, porque nós temos quem lute as nossas lutas. Tudo o Senhor nos orienta, tudo Ele nos avisa, basta que nós busquemos a sua presença. Também podemos pensar, mas o que eu vou fazer com as pessoas que me perseguem? A própria palavra do Senhor diz em Mateus 5:44,
orar por aqueles que vos perseguem e vos maldizem? É fato que sempre tem pessoas que estão nos perseguindo, como perseguiram a Isaac também. Isaac, seguindo o caminho dele, foi perseguido. Isso não será diferente conosco. Mas se seguimos o que Jesus nos falou, orar por aqueles que vos perseguem e vos maldizem. Estamos entregando na mão do Senhor essas pessoas. Da mesma forma, quando lá em 2 Timóteo, ele recebe a orientação de Paulo, no capítulo 2, versículo 23, ele diz que Paulo orienta Timóteo para rejeitar as questões e que não têm instrução e que produzem contendas, ou seja, são coisas que só vêm mesmo para atrasar. Se nós nos deixarmos envolver por essas questões pequenas do dia a dia que acontecem, nós vamos deixar de olhar para as grandes bênçãos que o Senhor tem na nossa vida. E vamos deixar de ver e viver o que Ele tem de melhor para nós. Então, queridos, você que está assistindo esse vídeo, você que está aqui participando conosco, que o nosso olhar seja sempre voltado para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, porque Ele tem os segredos da vida, Ele sabe, Ele está conosco, Ele passa conosco, e que nós foquemos no que Ele diz a cada dia, que nós não nos cansemos de buscar a presença do Senhor, porque com Ele nós conseguiremos passar. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta sua palavra que chega sempre como um bálsamo suave para as nossas vidas. Senhor, em momentos em que o mundo está tão aflito, com tantas perseguições, tantas guerras, tantas tristezas, mas, Senhor, como é bom saber que o Senhor está conosco, como é bom saber que o Senhor tem promessas para as nossas vidas. Basta que nós venhamos a ter atenção ao que o Senhor fala conosco, porque o Senhor fala, o Senhor ouve e o Senhor responde orações. O Senhor é aquele que nos orienta, que nos guia. Muito obrigada, Senhor, que possamos estar atentos sempre ao que o Senhor nos fala, porque isso é o que verdadeiramente importa. Obrigada, Pai. Recebe o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém.